Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O terço de hoje é rezado desde o santuário de Meryem Ana, na Turquia, na cidade de Éfeso, e segundo as visões da bem-aventurada Catarina Emmerich, a casa onde é o santuário foi a casa onde Nossa Senhora viveu com São João. Lembramos que Jesus confiou a sua mãe ao discípulo João, que este foi para Éfeso e depois, segundo conta a tradição, terá levado Nossa Senhora consigo. Nessa casa Nossa Senhora viveu até ser levada para o céu em corpo e alma no dia da sua Assunção. A intenção especial do Santo Padre para este dia é pelas populações em guerra, pela paz no mundo. E como nas coisas de Deus não existem coincidências, ouvimos Jesus no Evangelho falar-nos da unidade. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Jesus tem a peito a unidade dos seus discípulos. A Igreja deve ser como uma família. E assim como nós apreciamos, prezamos a unidade na família, que o pai e a mãe e os filhos e todos se entendam, que não haja divisões, nem separações, nem divórcios, porque é um bem muito grande, a unidade, porque gera um ambiente de harmonia, de paz, de alegria, porque torna felicidade possível vivida em família, um sentido de pertença, a alegria de pertencermos à família, temos um orgulho na nossa família, um gosto em estar em família. Mas, da mesma maneira, Jesus quer que nós experimentemos esta alegria, este orgulho são e este sentido de pertença à Igreja, não vermos a Igreja como uma instituição, mas como uma família da qual nós nos sentimos parte. Sabemos que fazemos parte pelo batismo, mas sentimos que fazemos parte. Pois, em primeiro lugar, devemos perguntar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos esclareça como é que nós podemos contribuir para a unidade. Ao que Jesus nos responde que a unidade, em primeiro lugar, faz parte da essência da Igreja. Mesmo que os fiéis andassem zangados uns com os outros, a Igreja não deixava de ser una, porque todos recebemos o batismo, o mesmo batismo, e nesse batismo recebemos o mesmo Espírito Santo. Fomos unidos ao mesmo Senhor, Jesus Cristo, fazendo parte do seu corpo místico, que é a Igreja, e tornámos filhos do mesmo Pai. Mas podemos, sim, entender que a unidade é vivida em proporção à santidade. No fundo, quanto mais o ponto A e o ponto B se aproximam do ponto C, mais o ponto A e o ponto B se aproximam um do outro. Quer dizer, quanto mais tu e eu procuramos amar Jesus Cristo, viver bem a missa, a confissão, a oração, viver bem os mandamentos, viver sobretudo a caridade, mais próximos estaremos de Cristo e, como consequência, mais próximos estaremos uns dos outros. Depois existe também uma dimensão muito humana que respeita à unidade. Assim como na família as pessoas, embora pertencendo todas à mesma família, tendo igual dignidade, são diferentes e é necessário que saibam entender-se, que saibam aceitar as diferenças, maneiras de pensar diferentes, quando essas diferenças são legítimas, evidentemente, e têm de se respeitar nas suas diferenças, aceitar e procurar querer-se bem, amar-se, pois na Igreja devemos ter pelo menos a mesma atitude. Lembrar-nos que o vínculo que nos une a um outro batizado é mais profundo e mais forte do que os vínculos do sangue, as ligações que existem entre as pessoas da mesma família neste mundo. Por isso mesmo, no outro batizado, devemos ver verdadeiramente um irmão, ainda que não entenda a língua que ele fala, nenhuma cultura diferente, ou que tenha uma maneira de fazer as coisas que não me agrada. Desde que no essencial estejamos no mesmo, há uma diferença que é legítima e que devemos respeitar. Aceitar que os outros não são aquilo que eu quero que eles sejam. Uma grande missão. E depois Jesus diz-nos também que a unidade só é possível quando vivemos na verdade. E a verdade que nos é revelada por Jesus, que a Igreja nos transmite e que nós professamos, tem duas vertentes.
tem a vertente doutrinal, as verdades de fé que nos são propostas para acreditarmos, das quais o credo que rezamos na missa dominical é o resumo, e também as verdades práticas, quer dizer, o modo de viver que é digno do ser humano e, portanto, digno do cristão. E aqui não existe espaço para divergências, para diferenças. Porquê? Porque a fé é só uma, a revelação é só uma, e a verdade acerca das coisas de que Jesus falou, acerca dele, do Pai, do Espírito Santo, da Igreja, e por aí fora, é só uma. Por isso mesmo devemos professar a mesma fé. Mas também devemos lembrar-nos que nem sempre é fácil permanecer unidos na mesma doutrina, sobretudo quando existe uma cultura em que muitos aspectos, muitas tendências são contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo, e também quando existe da nossa parte, da parte dos fiéis, pouca formação. E por isso, para permanecermos unidos à mesma fé de todos os outros, que é a única fé da Igreja, que Jesus nos concede como um dom, é necessário que cuidemos a nossa formação. Ajuda-me, Jesus, para que eu procure conhecer a tua doutrina, que eu não veja só a doutrina como verdades secas, abstratas, que só servem para eu decorá-las e já está, mas que eu perceba que essas verdades a que eu vou aderir pela fé, que eu abraço quando acredito, são verdades que se tornam transformadoras da minha vida e, ao mesmo tempo que conheço a verdade, torno-me mais livre. Aliás, Jesus, tu mesmo o disseste, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importante não nos deixarmos levar por outros pensamentos. Há uns dias atrás falava com um senhor católico, mas que comentava que tinha lido uns artigos de uns certos psiquiatras que falavam da transmigração das almas e que dizia que já tínhamos vivido outras vidas, a nossa alma já tinha estado noutros corpos antes de estar neste. Pois, para além da não cientificidade destes artigos, que nunca iria sob o ramo da psiquiatria, é preciso dizer a uma pessoa como estas, foi o que disse ao senhor, que não é possível ser católico e acreditar na reencarnação. Não é possível. Porquê? Porque a reencarnação contradiz aquilo que Jesus ensina acerca da alma, ser criada no momento da concepção, de ser a alma de um só corpo e depois a ressurreição da carne. Por isso mesmo, devemos ter claro que não é indiferente, que acreditar nisto ou naquilo não é de todo indiferente. É preciso acreditar na fé que Jesus nos oferece, que a Igreja nos propõe, para sermos salvos e afastar todos os erros, todos os enganos. Também é bom que saibamos procurar esclarecer as nossas dúvidas quando, por falta de formação, por outro motivo, somos ignorantes em relação a algum aspecto. A mim acontece, pois tenho que estudar, tenho que ver, vou ver o Catecismo da Igreja Católica ou o IUCAT, vou perguntar a alguém que tenha mais capacidade e que me ajude a compreender. E ao mesmo tempo sinto também, e todo católico penso que sente isso, ou deveria, a necessidade de conhecer, de aprofundar na doutrina. Isto para melhor conhecer Jesus, para melhor conhecer a Igreja, a família a que pertencemos, e desta maneira poder amar mais Jesus e amar mais a Igreja. Pois a verdade que é revelada por Jesus não é só o conjunto das verdades para nós acreditarmos, mas também são verdades práticas, quer dizer, a nível da moral. Nós, os católicos, não nos comportamos de qualquer modo, mas comportamos de modo perfeitamente racional, ou pelo menos lutamos, esforçamos para viver racionalmente. No fundo, temos os mandamentos da lei de Deus que nos servem de orientação, temos a nossa consciência que deve ser bem formada para saber identificar o bem e saber também apontar onde está o mal para não o seguir. E também temos depois as explicações da Igreja. Devemos confiar plenamente no ensinamento moral da Igreja, pois vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, no mundo contemporâneo, existe uma certa resistência que às vezes os próprios batizados sentem, porque a teoria mais dominante a nível da moral é o relativismo. Ninguém pode julgar ninguém, portanto não existe o bem e o mal, ninguém pode fazer nenhum tipo de juízo moral. Isso, por um lado, é verdade que devemos não condenar ninguém, querer bem a todas as pessoas, não podemos julgar a pessoa na sua responsabilidade moral, porque não conhecemos o seu interior, nem
quais são as suas condições para fazer ou acreditar determinada realidade. Por outro lado, devemos sim ter bem claro o que é bem, o que é mal no nosso comportamento e pedirmos ao Senhor que nos dê a coragem de procurar a verdade moral e de conformarmos a nossa vida com ela. É esta verdade que nos liberta verdadeiramente. Como os apóstolos a seguir à ressurreição permaneciam unidos em oração, juntamente com a Nossa Senhora, também nós queremos terminar esta oração pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a aprofundar a doutrina, também o ensinamento moral da Igreja, a nos dedicarmos de corpo e alma a uma vida de santidade, e pedimos a Nossa Senhora que nos torne que nos ajude a vivermos unidos ao resto da Igreja. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.